O que é afinal o Bitcoin, como é que ele funciona, para que é que serve e o que significa aquela palavra tão estranha chamada blockchain. É sobre isso que vamos falar no conteúdo de hoje, não percam nada, vai valer muito a pena. Olá, o meu nome é Nuno, bem-vindos ao meu canal Cripto Investimentos Investir Não é Gambling. Hoje vamos falar sobre Bitcoin, como é que surgiu, para que é que serve, como é que funciona e vamos também discutir a temática da blockchain. Essa tecnologia tão revolucionária e inovadora onde funciona o Bitcoin. Vamos então ao conteúdo. Para percebermos o que é o Bitcoin, temos que recuar até o ano de 2008. Ano esse é que se deu uma crise económica com a queda do famoso Lehman Brothers. Crise económica essa que começou nos Estados Unidos e se espalhou um pouco pelo mundo todo. Nessa altura, precisamente, Satoshi Nakamoto, que ninguém sabe quem é, lançou, precisamente a 31 de outubro de 2008, o white paper do Bitcoin com o título Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System, ou seja, Bitcoin, um sistema de dinheiro eletrónico pessoa a pessoa. Neste documento de apenas 9 páginas, Satoshi Nakamoto descreve o que é o Bitcoin e anexa uma mensagem ao primeiro bloco de sempre do Bitcoin, chamado de Genesis Block. Essa mensagem mostra a capa do jornal The Times, de 3 de janeiro de 2009, em que diz o seguinte: Chancellor on brink of second bailout for banks. Ou seja, no artigo fala-se da possibilidade do Sr. Alistair Darling estar à beira de um segundo resgate aos bancos, inundando o sistema com bilhões de dólares. Parece-vos familiar? Pois já foi há alguns anos, mas tem muito de atual. Vamos continuar então. Ora, essa mensagem que estava então anexa ao bloco Genesis faz-nos perceber que o Bitcoin foi criado como alternativa ao sistema financeiro tradicional e, acrescento eu, uma alternativa a um sistema onde aqueles que nos governam e o sistema bancário tradicional demonstraram que este sistema está obsoleto e que nos leva ao caminho do empobrecimento. E de facto, no white paper diz, e já traduzindo, uma versão puramente pessoa a pessoa do dinheiro eletrónico permitirá pagamentos online realizados diretamente de uma parte para outra sem passar por uma instituição financeira. Assim, o Bitcoin nasce com o propósito de remover o middleman. O que é isto? É um intermediário, uma terceira pessoa que medeia uma transação entre A e B. Neste caso, com o Bitcoin, podemos transferir dinheiro diretamente da pessoa A para a pessoa B sem depender de uma pessoa terceira, um intermediário que nos vai levar comissões e que, no fundo, só serve para isso. E ainda acrescenta uma enorme vantagem, o meio de pagamentos trustless, ou seja, sem confiança. Sem confiança, Nuno? Sim. O que eu quero dizer e o que Satoshi Nakamoto quer dizer com o sistema trustless é que porque nós, ao removermos o intermediário, não precisamos de confiar de que essa pessoa vai fazer com que a nossa transação de dinheiro ocorra de uma maneira correta. Nós costumamos dizer no mundo das criptomoedas que confiamos no código, ou seja, in code we trust. Ao contrário, por exemplo, de como diz nas notas dos dólares, hoje em dia, in God we trust. Aconselho, portanto, a verem um dos vídeos do meu canal, por sinal o segundo vídeo, onde fala sobre a inflação, o flagelo da sociedade moderna. É um dos vídeos mais importantes do meu canal e acho que hoje em dia já toda a gente percebe porquê. Tal como quase tudo que existe na internet online pode ser, no fundo, copiado, Satoshi Nakamoto teve que resolver um problema muito importante, o problema do double spending. Ou seja, isto significa o problema de uma pessoa querer gastar o dinheiro que efetivamente não possui. Para tal, ele sugeriu então uma rede pessoa a pessoa, como já vimos, em que a rede registra as transações através de uma cadeia contínua de prova de trabalho baseada em hash. E já vamos ver o que é isto. Formando um registro que não pode ser alterado sem refazer a prova de trabalho. Também já vamos ver o que é o Proof of Work ou prova de trabalho. Ou seja, o Bitcoin usa a tecnologia blockchain e a prova de trabalho para validar as transações, recorrendo também ao uso de criptografia. Vamos com calma, vamos entender isto parte a parte. Vocês vão ver que não é assim tão difícil com exemplos práticos que eu vou mostrar a seguir. Vamos então começar pelo conceito de blockchain. Este nome blockchain surgiu recentemente, muito depois da tecnologia em si ter sido inventada. É um nome que surgiu precisamente pela junção de blocos e cadeia, formando uma cadeia de blocos e daí o nome blockchain. Mas a tecnologia já foi inventada há muitos anos. Blockchain é então uma cadeia de blocos onde a cada 10 minutos há a formação de um novo bloco, sendo que cada bloco contém transações efetuadas entre as pessoas.
Esses blocos estão ligados entre si de uma maneira imutável e única, sendo que não conseguimos pegar num bloco e alterar os dados contidos nele sem alterar toda a cadeia de blocos. Isto acontece porque cada novo bloco tem um pedaço de informação do anterior. Já vamos conseguir perceber isto. Ora então, como é que nós conseguimos garantir que as transações contidas nesses blocos não são adulteradas, não são modificadas? Através do uso da tal criptografia e de algo chamado de função hash. Ao aplicar a hash ao bloco, ele vai gerar uma assinatura digital de cada bloco. No fundo, é uma impressão digital. E essas informações que estão dentro do bloco, se tentarem modificá-las, vão modificar também a impressão digital que nós tínhamos encontrado para aquele bloco. Nesta cadeia de blocos, cada bloco novo validado incorpora no seu ADN a própria impressão digital do bloco anterior. E por isso é que não podemos adulterar um bloco sem que isso afete toda a rede de blocos. Para gerar a assinatura digital de cada bloco, usando a função hash, é necessário poder computacional para resolver um problema matemático. E esse problema matemático, como podemos ver aqui na imagem, corresponde à descoberta do nonce para gerar a hash. Ou seja, é preciso muito poder computacional para conseguirmos descobrir qual é este nonce de maneira a gerar uma hash. Nós podemos definir que uma hash tem que começar, por exemplo, com 4 zeros. E, ao definirmos isso, temos que encontrar um nonce, que é este númerozinho que vai aparecer aqui, temos que encontrar um nonce cujos números vão dar origem a uma hash começada por 0000. Ora, depois destas regras estabelecidas, cabe aos computadores descobrir qual é o nonce que, com as informações que estão escritas neste quadradinho, ou seja, na prática, em termos de, falando de Bitcoin, todas as transações que estão aqui descritas neste bloco vão ter que, com um determinado nonce, dar origem a uma hash que comece por 0000, porque esse foi o critério estabelecido. E, portanto, a título deste exemplo, nós teríamos que descobrir aqui, com esta informação, com o texto, criptoinvestimentos, investir não é gambling, tínhamos que encontrar aqui um nonce que, com este texto, ou seja, esta informação contida no bloco, desse origem a uma hash começada por 0000. Se nós tentarmos fazer isto aqui à mão, vão perceber que é muito difícil. E esta informação que está aqui é muito pequenina. Claro que na rede do Bitcoin as transações são muitas e cada vez serão mais, por isso já estão a perceber que é preciso de facto os computadores para fazer este trabalho. Eles é que vão descobrir este tal problema matemático. Agora já percebem qual é o problema matemático. E é preciso capacidade computacional e é preciso gastar muita energia e é aí que surgem os mineradores. Os mineradores são estas pessoas que se dedicam com os seus computadores precisamente a gastarem o seu dinheiro para comprarem computadores que sejam capazes de resolver este problema. E vocês agora perguntam, mas quem é que vai estar a gastar essa eletricidade toda a troco de nada? Pois, não é a troco de nada, é a troco de Bitcoin. Os mineradores recebem uma recompensa em Bitcoin por fazerem este trabalho. Ora, a cada 4 anos, o valor desta recompensa que é dado aos mineradores em Bitcoin cai para metade. Isto é o chamado halving, ou halvening, como alguns também gostam de chamar. Esse acontecimento é algo muito importante, mas isso é algo que podemos falar noutro conteúdo para este não ficar demasiado longo. Agora que já percebemos esta parte um bocadinho mais complexa sobre blockchain e sobre Bitcoin, vamos agora falar de uma maneira mais simples sobre as outras características do Bitcoin. O Bitcoin vem também aumentar a confidencialidade dos nossos dados ao alterar o modelo de privacidade tradicional. Ou seja, podemos fazer uma transação com o Bitcoin que é pública sem que esse facto de ser pública e verificável leve a saber as nossas informações pessoais às outras pessoas. E de facto nós temos o nosso endereço com letras e números e eu posso fazer uma transação de mim para outra pessoa, toda a gente vê que essa transação ocorreu, mas ninguém consegue identificar que sou eu, ninguém consegue saber o meu BI ou o meu cartão de cidadão ou outros dados que sejam pessoais. Portanto, a rede Bitcoin, tal como já falei noutros conteúdos, é pseudo-anónima. E visto que esta parte inicial ficou um bocadinho mais densa, eu vou agora falar das características do Bitcoin, daquilo que faz com que o Bitcoin seja único e especial, de uma maneira mais ligeira, mais leve, mais simples, para que o conteúdo não fique demasiado maçador. Ora então, o Bitcoin é um ativo digital intangível ou moeda, se considerarmos, por exemplo, as realidades como El Salvador, onde o Bitcoin já é utilizado como moeda oficial. O Bitcoin é descentralizado, não tem dono, é open source.
O Bitcoin é agnóstico e censorship resistant, é livre, não tem dono, não é de nenhum país, governo ou instituição. O Bitcoin é escasso e é considerado por muitos já uma reserva de valor, o ouro 2.0. É programado então para existirem apenas 21 milhões de unidades de Bitcoin mineradas até o ano de 2140. O Bitcoin é fácil e barato de deslocar e transportar. O Bitcoin é divisível. Cada Bitcoin pode ser divisível até 8 casas decimais. Assim, um Bitcoin equivale a 100 milhões de Satoshi. Satoshi é esta unidade mínima divisível do Bitcoin. Estas 8 casas decimais possibilitam o acesso ao Bitcoin sem que seja necessário comprar uma moeda inteira. Por isso é que quando me perguntam como é que eu vou fazer, não tenho dinheiro para comprar um Bitcoin, não é preciso. Vocês podem comprar, se assim o entenderem, se assim o desejarem, e eu não dou conselhos financeiros, que fique bem claro neste canal. Eu vou repetir, eu não estou aqui a dar conselhos financeiros, mas estava eu a dizer, vocês podem comprar 10 euros, 20 euros, 30 euros de Bitcoin todos os meses e guardar, se quiserem, numa cold wallet, que já sabem, digo mais uma vez, é o que eu faço, eu guardo as minhas criptomoedas numa carteira fria. Podem ver aqui o vídeo em cima, em que explica a diferença entre hot wallets e cold wallets. Mas continuando. O Bitcoin é imutável porque as suas transações usam a rede blockchain, que tem em si essa característica. O Bitcoin é universal, pode ser usado em qualquer lugar do mundo. E para finalizar, e parece que é algo um bocado filosófico, mas não é, o Bitcoin proporciona igualdade de oportunidades. E isto porque, ao contrário do sistema financeiro e bancário tradicional, em que os que estão ao lado da máquina impressora de dinheiro conseguem acesso a dinheiro mais rápido e a dinheiro mais barato, porque é que as micro, pequenas e médias empresas, por exemplo, em Portugal, têm que ir à falência muitas vezes, quando até são empresas que podem ser viáveis, mas passam, por exemplo, por uma crise sanitária como a que passamos e agora pelos constrangimentos provocados pela guerra, não aguentam e têm que falir porque não lhes dão acesso a crédito barato. E porque que outras instituições financeiras em Portugal, como os bancos que nós já conhecemos, tiveram injeções de milhares de milhões de euros, neste caso, do nosso bolso, sem que sequer nos tenha sido pedido autorização para tal. Nomeadamente também em uma companhia de aviões que é pública e que toda a gente diz que não pode falir, porque senão isso era um problema para a economia portuguesa. Mas será que para os pequenos comerciantes também não é algo dramático para eles se a sua empresa falir? Por isso, o Bitcoin eu considero que é algo mais justo, traz uma economia mais equilibrada, que traz, como estava a dizer, uma igualdade de oportunidades. O Bitcoin é do povo e para o povo. Por isso, Bitcoin is freedom, Bitcoin is hope, que é como quem diz, Bitcoin é liberdade e Bitcoin é esperança para muita e muita gente, sobretudo as pessoas que, por exemplo, são chamados unbanking, ou seja, pessoas que não têm acesso a um sistema financeiro tradicional, por exemplo, um refugiado que perca a sua identificação, que não tenha BI, que não tenha qualquer tipo de documentação, não há nenhum banco que lhe dê acesso à conta bancária. Aí é que está a magia do Bitcoin e aí é que está o poder, o valor do Bitcoin. Preço é uma coisa, valor é outra. E o Bitcoin tem um valor inestimável, na minha opinião, tem um valor, repito, inestimável. E por isso, na minha opinião, o preço de Bitcoin ainda vai subir muito, mas muito, para que atinja a mesma proporção do seu valor. Se acharam que este conteúdo teve valor, já sabem, não se esqueçam de subscrever o canal, ativar as notificações. Eu vou repetir um dado que é muito importante. Mais de metade das pessoas que veem o meu canal não clicaram no botão de subscrever. Por isso, se reconhecem valor ao canal, se isto vos ajuda, de certo modo, a libertar-vos de uma certa ignorância que existe em relação ao Bitcoin, já sabem, subscrevam, partilhem com os vossos amigos. Eu acredito profundamente no Bitcoin. Espero que com estas explicações do conteúdo de hoje, tu também. Já sabem, não se deixem levar por esquemas de dinheiro fácil e rápido, porque isso não existe. Se ainda não assistiram aos outros vídeos do canal, é favor clicarem aqui e já sabem, vemo-nos no próximo episódio.